aí, pessoal, voltamos a mais um episódio do podcast, o número 2 do podcast. No primeiro podcast, então, vocês ouviram sobre TikTok, ouviram sobre a guerra tecnológica e de ideologias entre Estados Unidos e China. E hoje vamos falar um pouco, então, sobre esse mundo pós-quarentena, a educação, as novas tendências da educação frente a essa nova forma de se educar. Eu tenho dois papos aqui para conversar com vocês. Um é sobre Murilo Gun. Vocês já ouviram falar do Murilo Gun? Ele, aos 10 anos de idade, mentira. Aos 14 anos de idade, ele criou então um site. Nessa época, a internet estava começando. Ele foi convidado pelo Jô para dar entrevista. Depois, mais tarde, se formou em administração. E no dia que ele estava se formando, então, ele fez um juramento lá, um depoimento. Ele foi o orador da turma e falou basicamente como um comediante. Naquele dia, então, ele decidiu que a comédia ia fazer parte da vida dele e começou a fazer stand-up comedy. Nesse tempo, ele foi convidado para participar de uma escola do Google, universidade do Google, a qual só 80 pessoas são convidadas por ano para participar. E depois dessa participação, ele entendeu que o fato dele estar usando a comédia ajudava muito ele a criar a coisa e estudar e aprender coisas novas. Com isso, ele criou então uma escola. Ele criou uma escola voltada para a criatividade, incluindo alguns cursos que ele dá. Ele é especialista nisso. Ele dá cursos para pais que querem ser criativos, para ensinar seus filhos e como educar crianças para toda essa nova geração nova. E impressionante que nessa entrevista aqui foi perguntado então quais as habilidades então que o empreendedor e a pessoa precisavam ter para esse novo conceito de mundo. E foi tomar iniciativa. Uma delas, evitar passividade. Então tem que criar coisas novas, tem que perguntar, questionar e não se limitar como sempre foi. Sair fora da caixa, criar alternativas novas. E o principal, seduzir as pessoas com a ideia. Então provar que a tua ideia é melhor que todos. Então vender o peixe, como sempre falo. Tem que ser curioso, tem que usar a imaginação e tem que ter coragem. Essas são as principais características para esse novo mundo que nos espera. Quem disse foi Murilo Gun. E provar quem somos e por que viemos, qual é o nosso potencial. Então, ele sempre defende essas bandeiras na nova educação. Eu vou deixar aqui para vocês, então, o site que tem a entrevista, que é o Diário de Pernambuco, e mais o site oficial dele, para que se alguém quiser dar uma olhada nos cursos que ele oferece, pode ficar à vontade. E mais uma coisa, nesse período de quarentena, então, outra coisa muito interessante é o homeschooling. Homeschooling, que nada mais é do que a educação domiciliar. Então é os pais que preferem então que os filhos não vão para a escola tradicional, mas aprendam com eles. Então ficam fazendo toda a sequência de aprendizagem em todas as áreas de conhecimento na própria casa, com a avaliação dos pais e, claro, assistido pelos professores. Então, aqui no Brasil está começando esse movimento. Ele é um movimento que tem em todo o mundo. É importante entender que o homeschooling não é um conceito novo.
Antigamente, como a propriedade dos pais era subsistência, o ofício ensinado para as crianças seguia a tradição familiar. Então é essa a tendência do homeschooling, é o aprendizado familiar, e pais passam para os filhos e eles vão aprendendo todas as áreas de conhecimento, biologia, física, química, matemática e o que é necessário para crescer com os ensinamentos básicos. Grandes nomes que foram homeschooler: o Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada elétrica, provavelmente vocês já ouviram falar. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foram dois caras que foram homeschooler. E esse movimento foi iniciado lá nos anos 70 pelo escritor americano John Holtz. Esse movimento então de homeschooling. Muitos pais ficam em dúvida então como fazer para educar os filhos nessa metodologia. Então tem aqui no próprio site, que eu vou deixar aqui embaixo, tem um pequeno diálogo que dá para ter ideia mais ou menos como que seria esse aprendizado. Esse aprendizado seria durante a vivência, não é aquele período de aula. O aprendizado é durante a vivência. Então, por exemplo, escuta aí. A família está no carro escutando uma música clássica. Pai, que música bonita. Quem fez? Mozart, filho. E ele está vivo? Não, morreu já faz tempo. Então daí pode pegar todo o conceito do Mozart, estudar onde ele nasceu, estudar quando ele nasceu, toda a tendência da época, como foi a gravação dos produtos que ele criou, né, de audiovisual, de músicas, músicas que ele criou e assim por diante. Então é uma tendência nova que veio para ficar. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês pensam sobre homeschooling, o que vocês pensam sobre criatividade nesse mundo novo que é tão defendida pelo Murilo Gun, e como você está estudando, como você está evoluindo nesse período de quarentena. Eu gostaria de saber. Pode colocar ali, fiquem à vontade. E é isso aí. A gente parte para uma próxima agora. Eu vejo vocês no próximo podcast. E se tiver sugestão de alguma coisa que possa unir educação, unir qualquer área de conhecimento e tecnologia, educação, essas coisas, fiquem à vontade para me sugerir também, que pode virar um próximo episódio. Valeu? Então tá. Tchau, tchau.